Olá, amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje, domingo, 13 de setembro de 2020. O título do estudo de hoje é A Mensagem da Verdade Presente de Pedro. Eu convido você para orarmos nesse momento. Maravilhoso Deus, agradecidos por essa oportunidade, oramos pedindo a Tua iluminação para compreendermos a verdade presente e a palavra profética. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ok. O estudo de hoje da lição, ele começa com as seguintes palavras. Ao longo da história da salvação, Deus enviou regularmente uma mensagem especial mediante a palavra profética, a fim de preparar o povo para o que viria. Quando se fala em profecia, especialmente no mundo atual, no mundo moderno, há uma secularização do seu significado, onde ela é levada próximo ao conceito de mágica, mesmo admitindo que há algo sobrenatural na atividade profética. A Bíblia apresenta a profecia como um dom divino para facilitar e para estabelecer a comunicação de Deus o Pai com a sua criação. Homens santos, chamados para o serviço de profecia, trabalham a favor de atender os desígnios divinos em relação a comunicar a salvação aos homens através da profecia bíblica. Talvez esse seja um esclarecimento não conceitual, mas que pode nos dar uma orientação de como encarar a profecia que está contida no livro sagrado. O comentário segue dizendo o seguinte: Deus nunca é pego de surpresa. Ele prepara seu povo para o futuro ao enviar profetas para revelar sua verdade antes do juízo. Não é? A Bíblia ensina que Deus não fará algo sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. E eu penso que eu e você temos a oportunidade de meditarmos sobre profecia, e o texto que utilizamos no estudo de ontem, sábado, dia 12, com a primeira mensagem angélica, como assim é chamado por alguns protestantes, em Apocalipse 14, a partir do verso 6, nós lemos apenas versos 6 e 7, fala de um anjo, fala de uma mensagem, fala de algo que é dado de Deus diretamente para a humanidade, com todo o cunho sobrenatural e com a preocupação de Deus de que os seres humanos compreendam a mensagem através da profecia que irá se cumprir ao longo da história, que culmina finalmente com o retorno de Jesus a essa terra, o encerramento, a destruição definitiva do pecado e o arrebatamento na presença de Deus e dos santos anjos, de homens e mulheres que escolheram voluntariamente servir a Deus. Para um breve resumo da ópera, seria isso. Eu quero citar para você aqui 4 eventos na história que estão registrados na Bíblia e que mostra a preocupação, o zelo de Deus em informar a humanidade sobre suas atitudes e suas providências. Primeiro, antes do dilúvio, Deus enviou, por meio de Noé, a mensagem que a tragédia seria iminente. Deus chegou à conclusão de que o pecado havia se multiplicado de forma tal na terra e resolveu enviar o dilúvio. Segundo ponto, no Egito, o Senhor levantou José para preparar o povo para a fome que viria após 7 anos de fartura. Deus sempre caminhando na frente. Terceiro ponto, os profetas advertiram os líderes judeus da destruição de Jerusalém pelos exércitos babilônicos. Nada aconteceu sem que o povo tivesse sido alertado previamente. Providência divina. E por último, a mensagem de arrependimento de João Batista preparou a nação para a primeira vinda de Jesus. Deus sempre trabalhou de forma providencial. Deus nunca correu para resolver problemas que Ele não tivesse tido oportunidade de nos avisar previamente, porque você não pode surpreender a Deus com nada pela característica de seu caráter e personalidade, conhecido como onisciência. O desejo de Deus não é nos ver de qualquer forma sofrendo, mas Deus entende, obviamente, primeiro do que nós, que vivemos numa terra onde estamos sujeitos às investidas do inimigo, de Satanás, em consequência da entrada do pecado na terra.
e daí Deus trabalhar de forma a nos preparar para esses eventos, para essas tragédias e para ocasiões negativas. Na primeira pergunta da lição de hoje, qual a expressão Pedro usou para descrever a mensagem de Deus para a sua geração? Para a geração de Pedro e para toda a nossa geração, a definição é: a verdade presente. Está aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12. Você pode conferir a leitura. Na pergunta 2, em 2 Pedro 16 a 21, qual era a mensagem da verdade presente proclamada por Pedro e pelos discípulos? Essa eu convido você a abrir a Bíblia para lermos juntos. São 5 versos da Bíblia e nós vamos fazer uma leitura desse texto e alguns comentários segundo o comentário bíblico. A minha Bíblia ensina assim. O subtítulo é A Superioridade da Palavra de Deus. Aqui Pedro está destacando a preocupação que Deus tem de usar a sua palavra para informar a humanidade sobre os seus projetos e desígnios para restabelecer a humanidade ao que era no Éden. Segue assim o texto: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pedro está dizendo isso. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Frase ouvida por testemunhas ao redor de Jesus no momento do seu batismo no Rio Jordão, por João Batista. O verso 18 diz: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem entendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Penúltimo verso: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui o apóstolo Pedro ele está separando a profecia bíblica de mitos, de mitologias da época, de tempos anteriores ao seu, e que ele sabia que tinha uma influência grandiosa, não só dentro do povo judeu, mas nas nações circunvizinhas, geralmente pagãs, onde eles estavam levando a novidade do Evangelho. O comentário bíblico ensina o seguinte: em relação a fábulas engenhosamente inventadas, aqui temos o seguinte comentário: as religiões antigas usavam os mitos, histórias fictícias sobre seus deuses, para expressar verdades religiosas, morais ou filosóficas. Pedro está contrapondo esse tipo de fundamento religioso com a profecia bíblica. Ele está deixando bem claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A profecia bíblica é a voz de Deus, um Deus vivo que habita os céus e que mesmo assim, pela sua onipresença, está ao lado de cada pessoa na terra que o convida para ser o seu amigo e Senhor. O comentário segue: muitos, porém, repudiaram os mitos, considerando-os uma estratégia infantil que servia para controlar os outros. Isso existe até hoje. Pessoas se dizem inspiradas ou porta-vozes do Espírito Santo e produzem profecias ao seu gosto para administrar a vida de terceiros. É um crime, é um pecado. Isso é repudiado pela Bíblia. Nesta passagem, é provável que Pedro esteja respondendo à acusação de que os apóstolos haviam ardilosamente inventado a promessa da segunda vinda de Jesus em seu benefício próprio. Isso seria um sustento da vida ministerial. Olha, eu tenho que pregar, porque ele vai voltar. Então Pedro está defendendo isso aqui. Quando ele diz que ele é testemunha ocular da majestade, ele está argumentando também sobre a transfiguração de Jesus Cristo, não é? No Monte das Oliveiras, quando ele é transportado para a presença de Deus o Pai através de suas preces, estando ele ao lado dos seus discípulos em momentos antes da sua crucifixão. O texto segue dizendo assim: Deus confirmou a posição de Cristo como Filho
e rei escatológico, derramando honra e glória sobre ele. Essa nomeação chegará ao auge na segunda vinda, quando Jesus se assentará no trono de sua glória, que foi o que Pedro fala no contexto e no texto que lemos há pouco. Para encerrar, divido com você o seguinte comentário em relação aos termos confirmada a palavra profética. Também pode ser traduzido por a palavra profética mais plenamente confirmada. Pedro sugere que a profecia é uma base ainda mais garantida para a crença na segunda vinda do que o seu testemunho pessoal da glória de Jesus na transfiguração. Pedro está dizendo que, independente de ter visto Jesus transfigurado no monte, a profecia da sua segunda vinda é algo mais importante a ser crido por aquele que tem a capacidade e a oportunidade de colocar os seus olhos no texto da profecia bíblica. E para encerrar, digo o seguinte: Pedro argumentou que a palavra profética resulta da obra do poder do Espírito Santo, que usou homens para transmitir a vontade de Deus para a humanidade e as coisas que acontecerão no futuro. O futuro chegou. Eu e você vivemos no futuro, obviamente em relação ao tempo de Pedro, de Jesus, etc. E nós não sabemos quanto tempo esse futuro ele existirá antes que Jesus volte. Mas sabemos que os sinais da vinda de Jesus são cada vez mais evidentes, o que nos convida, nos impulsiona para um preparo espiritual para recebermos Jesus e estarmos contados entre os santos salvos. Voltando ao texto da lição, eu quero ler para você aqui o seguinte. Já estamos numa lição que começou lendo Apocalipse 14, a partir do verso 6. Eu quero dividir com você aqui o seguinte comentário. O Apocalipse apresenta Jesus e sua salvação eterna no contexto do tempo do fim para preparar um povo para seu retorno. Esse tempo que nós estamos vivendo agora. Nós não podemos determinar o dia da volta de Jesus, mas podemos perceber na natureza, nos acontecimentos da sociedade, que aquilo que foi previsto lá na época de Jesus e muito antes até por outros profetas como Isaías, no século 7 antes de Jesus, estão acontecendo agora nos nossos dias. Já tem acontecido algumas décadas. E antes do período em que nós estamos vivendo, ou seja, vamos aí determinar, quem sabe, de uns 150, 200 anos para cá, essas coisas não aconteciam da maneira como estão se desenrolando. E nós estamos vendo cada vez mais a humanidade envolvida nos sinais da volta de Jesus, nos informando de que o seu retorno será breve. Quanto tempo temos? Não sabemos. A Bíblia não diz, nós não temos autoridade para determinar uma data da volta de Jesus, mas temos a obrigação e temos o privilégio de preparar a nossa mente, o nosso coração, a nossa família para um encontro com Jesus nos ares, conforme a Bíblia diz. E como eu e você não sabemos quanto tempo temos de vida nessa terra, o nosso preparo precisa ser realizado hoje, agora. Eu encerro o estudo de hoje deixando com você esse comentário. O Apocalipse apresenta Jesus e sua salvação eterna no contexto do tempo do fim para preparar um povo para o seu retorno. Foi o parágrafo que acabei de ler e faço questão de repetir para você como um último conceito do estudo de hoje. Eu e você estamos sendo preparados para vivermos com Jesus pelo próprio Jesus, através das profecias que ele tem dado à humanidade da parte de Deus o Pai, através da influência do Espírito Santo. Profecias que foram estudadas durante séculos e por mais de 1.000, 2.000 anos e não foram plenamente compreendidas. Estão sendo desvendadas nesses últimos tempos, pela luz que o Senhor Deus escolheu nos dar nesse momento. Nós temos o privilégio de compreender essas verdades bíblicas e a obrigação de transmiti-las para as outras pessoas. Eu espero você aqui amanhã para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.